Olá a todos, eu me chamo Lina Malta Stefan, eu sou arquiteta e urbanista. Eu me formei pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2010 e em 2015 eu finalizei o meu mestrado em ambiente construído, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A minha pesquisa do mestrado, ela se chama Análise das Intervenções Arquitetônicas nos Imóveis Tombados do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, e o meu orientador foi o professor Dr. Marcos Olender. Estou aqui, primeiramente queria agradecer o convite, estou aqui a convite da equipe do Museu Mariano Procópio para prestar o meu depoimento sobre como foi a minha pesquisa. Antes de falar da pesquisa, eu gostaria de falar da minha relação com o museu, que começou 2 anos antes da pesquisa em si, do mestrado, E essa relação, ela se deu porque eu participei, do processo de assessoria e acompanhamento técnico das obras de restauração dos prédios do museu e do parque, Essa assessoria foi prestada por meio do Permear, da OCIP Permear, e eu fiquei nesse cargo durante 2 anos, tá? Então, nesse período eu tive contato com os desafios de se preservar um bem cultural de tamanha importância, Importância histórica, cultural e arquitetônica e artística, tá? Então, em 2013, eu iniciei a minha pesquisa para a dissertação do meu mestrado e, inicialmente, eu desenvolvi o referencial teórico, em que eu apresento as principais ideias de alguns autores que abordam o tema da preservação do patrimônio cultural no Brasil e no mundo, Apresento também os principais conceitos e teorias da preservação e restauração. Em seguida, eu fiz uma pesquisa a respeito da família Ferreira Lage do Mariano Procópio, O Mariano Procópio, ele foi um grande empreendedor. Ele recebeu de Dom Pedro II a concessão para a construção da estrada, a primeira estrada macadamizada da América Latina, A conhecida Estrada União Indústria. E a técnica do macadame era a melhor técnica de pavimentação daquela época, tá? O que possibilitou a facilidade de escoamento da produção cafeeira da região até os portos do Rio de Janeiro. Então, além de trazer um grande benefício na questão da infraestrutura, Mariano Procópio também foi responsável, a construção dessa estrada foi responsável pela atrair novos imigrantes alemães para a região e para Juiz de Fora, tá? Os alemães, eles também trouxeram vários benefícios e ajudaram no progresso da cidade. Então, além disso, o museu, além do Mariano, de se contar a história do Mariano, o museu, ele tem uma importância que vai além da história. Ele tem um acervo com mais de 50 mil peças que eram do Alfredo Ferreira Lage, filho do Mariano, colecionador, Então, é um acervo que é tombado em nível nacional, tá? Ele tem uma importância nacional, E o museu em si, ele tem um tombamento também estadual, além de ser reconhecido pela população de Juiz de Fora. Alguns autores que contam a história do museu e de Juiz de Fora que eu pesquisei foram Wilson de Lima Bastos, Jair Lessa, Luiz Alberto do Prado Passaglia, Albino Esteves, entre outros, para compreender a formação e a origem da Quinta do Mariano. Então, para atingir o objetivo principal da minha pesquisa, que era analisar as intervenções que ocorreram nas edificações, eu precisei analisar os relatórios anuais dos gestores,
principalmente da Geralda Armon, prima, né, de Alfredo Ferreira Lage. Ela foi diretora do museu entre o período de 1961 a 1980. E também eu pesquisei os relatórios anuais do diretor Arthur Arcuri, que presidiu, né, durante o período de 1983 a 1996. Então, eu pesquisei, né, o relatório desses dois gestores, porque foi o período que eu identifiquei que houve maior intervenção, né? Então, esses documentos, eles fazem parte do acervo do museu, né? Então, a minha pesquisa ela foi in loco, tá? Então, analisei também o projeto da Velatura Restaurações, desculpa, e esse projeto é feito para a Vila Ferreira Lage, alguns recortes de jornais que reportavam os principais acontecimentos. Entrevistei também o diretor e o ex-diretor da instituição, né? As principais intervenções que foram identificadas nos projetos da Velatura são a substituição, né, que houve em 1970 da telha original da Vila Ferreira Lage por uma telha de aço zincado, né? Então, essa primeira intervenção que foi identificada, ela já desestruturou a fachada, né, a volumetria, ela já descaracterizou, né, por colocar um material totalmente diferente, né, do que era originalmente, tá? Então, a outra intervenção que foi identificada por meio do projeto da Velatura foi a inserção da caixa d'água, né? É uma caixa d'água que ela foi inserida em cima de barrotes de madeira que ficam na cobertura, e esses barrotes, eles são as principais estruturas que sustentam o forro, né? Ou seja, o forro de estuque, ele é fixado no barrote, tá? Então, quando você aumenta a sobrecarga desse barrote, o que acontece, né? Há uma movimentação nessa estrutura, uma adaptação dela, e durante esses movimentos de adaptação, houveram, né, várias fissuras e várias trincas, né? O que prejudicou o forro de estuque da vila, e também por esses motivos, né, essa construção, essa telha de aço zincado, ela ficou por mais de quase 30 anos, né? Então ela já estava apresentando danos que foi responsável, né, por vários problemas de infiltração, de mofo, de umidade no interior da vila. Outras intervenções que foram identificadas, essas em entrevistas com diretores, né, com o diretor à época, foi o decorativismo, né, ou seja, isso por vontade, né, da viúva de Mariano Procópio, que de acordo com o gosto pessoal da época, que foi a inserção de papéis de parede, né, e aí quando fizeram um projeto para a restauração da Vila Ferreira Lage, eles optaram por resgatar um período anterior ao período em que foi instalado o papel de parede, né? Então, os papéis de parede eles foram retirados, porém, né, como uma prática que deve ser feita, eles deixaram uma janela, tá, com uma parte do papel para mostrar que houveram outros períodos, outras épocas. E também uma outra intervenção que foi identificada, que é a evolução da planta do prédio Mariano Procópio, que inicialmente ele era uma galeria. Ao longo dos anos foram sendo instalados novos anexos, né, nas laterais dessa edificação. E também as intervenções que foram identificadas nos relatórios anuais dos diretores e recortes de jornais, eu identifiquei, né, uma intervenção que ela está sendo prejudicial para o museu até hoje, né? Qual intervenção que foi essa? Em 1996, o museu recebeu uma doação de uma pastilha chamada litocerâmica, uma pastilha comprida, né? E por esse motivo foi optado pela aplicação dessa pastilha.
Porém, foi uma escolha, né, sem aprovação e sem autorização do Conselho do Museu e sem a aprovação e autorização do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural em Juiz de Fora. Ou seja, sem embasamento, né? Então, em 2006, a empresa foi realizada uma proposta de uma empresa, né, que estava desenvolvendo um projeto de restauração. Ela propôs que fosse removido esse revestimento, essa litocerâmica, e resgatasse a fachada original da edificação, porém, com a falta de recursos, né, foi feita essa divisão dessa obra em duas etapas. Então, inicialmente se faria a fachada frontal e a lateral, e depois a posterior e a outra fachada lateral. Portanto, no entanto, né, faltou recurso e não foi possível finalizar as fachadas, ou seja, 2 fachadas foram concluídas e 2 fachadas não. Então, parte da fachada, está apenas em emboço, parte com reboco, parte sem revestimento nenhum. E isso apresenta um grande risco para o acervo do museu, né? Porque facilita a entrada de intempéries, né? Facilita a proliferação de fungos, né? E agentes biológicos que não são bem-vindos, né? Ainda mais quando se trata de um acervo, tá? Então, concluindo, né? O que eu concluí com a minha pesquisa, algumas intervenções foram realizadas sem embasamento técnico e sem planejamento. Algumas foram pautadas por gostos pessoais, o que colocou a edificação em estado de risco, né? E esse estado está eminente ainda, é apresentado até hoje. Então, algumas soluções, né, foram resolvidas, alguns danos dessas intervenções foram solucionados, porém alguns não, estão esperando recursos, né? Então ainda encontra-se pendente essa situação, tá? E por isso, né, que todo mundo se questiona por que o museu está há tanto tempo fechado, né? A própria população sente falta, né, do seu maior bem cultural, né? Então, há muitos anos esse bem está longe da população, tá? Então, as atividades relacionadas ao patrimônio histórico, artístico e cultural, elas exigem uma postura crítica e rigorosa, que devem ser tomadas por profissionais capacitados. E esse processo de restauração, ele existe ainda, e ele ainda existirá por um período, né? Um longo período, a gente não sabe quanto tempo. Então, ele deve ser realizado de forma a devolver à população o seu bem cultural, para que ela possa usufruir de toda a história e cultura e garantir também a sua transmissão para o futuro. Certo? Muito obrigada pela atenção. Um abraço a todos.